Olá, galerinha, graça e paz, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um Pérolas em Live. Shalom, shalom. Vamos começar. Convida aí seus amigos, suas amigas. Estamos perolando na educação. E o assunto hoje é top. Então, vale a pena você acompanhar e estar com a gente aí nessa ministração que nós estaremos fazendo um pouco sobre educação. E hoje nós vamos falar sobre educação emocional. Ó, já, claro, você vai falar assim, ai, lá vem ela com esse papinho de emocional, todo mundo fala sobre isso, mas se você não educar as suas emoções, que é o que nós vamos falar daqui a pouco, como é que você vai conseguir viver? Nós conseguimos viver bem em sociedade hoje, conseguimos viver bem nas nossas igrejas, no nosso caminho hoje, porque nós tivemos educação na igreja, tivemos educação na escola, tivemos educação em casa. Aprendemos os nossos limites, aprendemos onde devemos fazer, até onde que vai a linha do caderno. A educação, ela dita tudo em nossa vida. E se nós não educarmos, se nós não nos educarmos, se nós não estudarmos, se nós não aprendermos, não tem. Gente, é muito claro, não tem como nós conseguirmos prosseguir. Então, eu quero trazer hoje para vocês esse tema que para mim, eu acho ele um dos mais importantes, que é a nossa educação emocional. E eu já quero começar, é lógico, trazendo para vocês uma palavra aqui, um versículo. Peraí que eu estou encaixando aqui o telefone, só um minutinho. Já enviei aqui para os meus contatos. Sejam todas bem-vindas. Eu quero já começar com vocês com um versículo para lá de conhecido, que é Provérbios 4, versículo 23. E o que diz pastora Evelyn? Provérbios 4, capítulo, versículo 23. Ele é muito claro, ele diz assim: acima de tudo, o que deve preservar. Gente, esse negócio de tripé, é só Jesus. Quando a gente não sabe mexer nas coisas, né? Mas a gente aprende, viu? Porque nós somos inteligentes. Pronto. Fica quietinho aí. Glória a Deus. Então, o que é que diz aqui a palavra? Acima de tudo que se deve preservar, guarda o íntimo da razão, pois é da disposição do coração que depende toda a tua vida. Em outra versão diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Glória a Deus. Eu quero começar essa live aqui com uma pergunta muito simples, e eu quero que vocês sejam sinceras ao responder para mim. Como você reage quando você é traído? Como você reage quando você é traída? Responde aí, meninas que estão nos assistindo hoje já. Coloca aí nos comentários como é que você reage. Sabe, de repente você tem aquela super amiga, aquela menina assim, aquela pessoa que você tem super em conta e ela te trai. Qual é a sua atitude? Qual é a sua reação? Ou então, você entra num lugar com pessoas que você acha que vai conseguir conviver, você faz de tudo, você leva aquelas pessoas em consideração e elas te humilham. Quem me conhece, quem tem acompanhado as minhas redes, eu não sou de falar muito sobre a minha família. Não falo, é algo que a gente não menciona. Mas eu tenho um primo que ele é um celebridadezinho desse, né? Desses mais novos, né? Que é o Lucas Penteado. E todo mundo acompanhou aí a história do BBB, como é que foi a situação com a vida dele dentro daquela casa. E vocês viram como é que ele reagiu diante das humilhações. Então, olha só. Qual a postura adotada por aquele menino, por aquele rapaz, né? A postura que ele adotou. Você acha que foi uma postura adequada? Você tomaria a mesma postura? Tipo, ficaria quieto, seria educado, agora no último caso perdoaria, ou você já seria mais sanguíneo, tipo eu assim, daqueles que já quer pegar um bom pedaço de pau e falar, vou resolver. Como é que você reage quando você é traído? A Rô respondeu aí que ela fica magoada. Vamos, responde aí pra mim, gente, nos comentários. Vamos lá, para 2 minutinhos de fazer o almoço. Responde aí pra mim como é que você reage se você
é traído. Tem pessoas que passaram por traições um pouco piores, que é com seus esposos, com as suas esposas. Não estou pedindo para julgar, Lazinha, estou pedindo para que você... O que é que você acha dessa situação? Você reagiria da mesma forma? Ou você simplesmente... Não, faria de outra maneira? Eu falei como eu faria. Eu sou sanguínea. Então eu teria que me policiar, me educar, falar, não, eu não posso. Como é que eu vou fazer, como eu vou agir? Isso tudo, essa situação toda, tem uma palavra que define isso, que se chama inteligência emocional. E nós aprendemos isso através da educação emocional. Oi? Educação emocional? Educar as minhas emoções? Como é que é isso? É muito simples. O que eu estou querendo dizer aqui é que até as nossas emoções precisam ser educadas. E como é que a gente pode fazer isso? É muito claro. Vamos na palavra? Gálatas capítulo 5, do versículo 22 ao versículo 24. E o que é que diz Gálatas nesses versículos? Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Olha só que grande chave tem trago aqui a palavra para nós. O que ela está dizendo? Que o Espírito Santo, ele me auxilia a ter domínio nas minhas emoções. Ó, topíssimo! Mas isso não significa que ele vai fazer tudo. É como quando nós andamos com Deus. Com Deus é assim, nós fazemos a nossa parte e Deus faz a parte dele. Espírito Santo é Deus. Então, nós fazemos a nossa parte e o Espírito Santo de Deus faz a parte dele. E além de fazer a parte dele, ele ainda te dá caminhos, materiais, profissionais, como psicólogos, coach, terapeutas e etc., para que você aprenda como fazer a sua parte corretamente. Tudo depende de como você atua. Você faz direito a sua parte e ele faz a parte dele. Olha só, eu não estou dizendo que o Espírito Santo é condicionado a fazer a parte dele perfeita se você fizer a sua. Não. O que eu estou dizendo é que o Espírito Santo fará a parte dele perfeitamente sempre. Mas se a sua estiver meia boca, não vai ser perfeito. E a culpa não vem querer falar, ai não, a culpa é de Deus, é do Espírito Santo. Não, a culpa é sua. Porque aquela parte que ficou ruim, é você que não fez. É você que não atuou. Vocês vão conseguir entender até aqui o que eu estou dizendo? Estou querendo deixar isso aqui muito claro, para que vocês entendam o quê? Que nós temos responsabilidades em cima de tudo o que Deus coloca ao nosso favor, a nossa vida, para nós. Eu tenho responsabilidade de conhecer. O meu povo perece por falta de conhecimento. Eu tenho responsabilidade de conhecer. Eu tenho responsabilidade de estudar, de me educar naquilo. Ok? Então, tudo depende de você. Por isso, a importância de você conhecer um termo que tem sido muito utilizado, que é esse, inteligência emocional. Com certeza absoluta, você já ouviu falar sobre isso até massivamente. Mas de onde é que esse termo veio? Nós ouvimos falar muito sobre ele porque nós temos um grande escritor de best-seller chamado Daniel Goleman. Ele é escritor do livro Inteligência Emocional, que deu voz ou ênfase a esse termo nas décadas de 90, especificamente em 1995. O que ele fez? Anteriormente, pessoas já tinham falado desse termo? Tinha. Se você for pesquisar, joga no Google, coisa simples, inteligência emocional. E aí vocês vão ouvir falar aqui.
Wayne Payne falou esse termo em 85. Hans Carey Leone falou em 1966. Stanley Grispan falou em 89. Peter Salovey, John Dyer falaram em 90. Mas o Daniel Goleman falou em 95 e colocou voz. Ele deu voz ao termo inteligência emocional. Todos esses nomes, e os atuais que nós temos hoje, como Paulo Vieira, Tiago Brunet, Cláudio Duarte, eles tentam nos ensinar que isso é muito mais fácil do que o que a gente pensa. Só que nós, com a nossa limitação, com a nossa mentalidade, com a nossa educação religiosa, a nossa religiosidade, nós impedimos de aprender aquilo que Deus tem falado para nós, através desses homens. Nós não conseguimos entender um conceito que está há muito tempo escrito, e está escrito sobre aonde? Aqui, ó. Conceito da inteligência emocional você encontra aqui, ó, na palavra. Ele é um conceito em psicologia. O que é inteligência emocional? É um conceito em psicologia que descreve a capacidade de reconhecer e avaliar os seus próprios sentimentos e o dos outros, assim como a capacidade de lidar com eles. Pelo ponto de vista da filosofia Ikigai, que é uma filosofia que fala sobre a razão de viver japonesa, ele é a competência responsável por boa parte do processo e da capacidade de liderança de um ser humano. O que nós estamos dizendo aqui? Que se você conhecer as suas emoções e aprender a dominá-las, você vai ter mais êxito. Simples assim. Como é que você pode me dizer isso, pastor Evelyn? Olha o que diz lá na palavra, em Provérbios, capítulo 14, do versículo 16 ao 18. O sábio teme o Senhor e evita o mal, mas o tolo age com impetuosidade e sem refletir. Gente, escreve alguma coisa para eu ver que a live ainda está funcionando, que para mim parece que está parado isso aqui. Nós não estamos vendo mais ninguém entrar, não vejo mais comentários. Escrevam para mim aí, por favor. A pessoa que se ira muito rapidamente faz loucuras, e o homem que vive tramando ciladas é odiado. Os incautos herdam a insensatez, mas, glória a Deus, mas o conhecimento é a coroa dos prudentes. Olha só. E aí nós vemos Provérbios, só um minutinho que eu vou fechar a porta aqui. Senão o som aqui fica tumultuado. E aí nós vemos em Provérbios, capítulo 19, versículo 11, diz assim: sábio é o homem que consegue controlar seu gênio, e sua grandeza está em ser generoso e perdoador com quem o ofende. Uau! Então nós precisamos sim conhecer a nós mesmos para conseguir viver. Se eu conheço e respeito os meus limites, eu consigo atingir alvos que eu sequer imaginei. Por quê? Quando eu estou dizendo assim, respeitar os meus limites, eu estou dizendo que você vai controlar o que você vê, você vai controlar o que você ouve, você vai controlar o que você fala. E fazer com que todos ao seu redor vão te respeitar também. Você não precisa dizer, oh, me respeita. Não, a pessoa vai ver como é que você age, ela vai ver como você fala, ela vai ver o que você assiste. Você já parou para analisar o que é que você tem assistido, o que é que você tem colocado? Os olhos são as janelas da alma. O que é que você tem colocado para dentro da sua alma? O que você tem absorvido? Tem sido bom para você? Tem sido conhecimento para você? Tem sido para acrescentar ou tem vindo para tirar? Olha só, nosso coração não é aterro para que a gente encha ele de lixo. Nós falamos agora lá em cima na palavra. De tudo que tiver que guardar, guarde o teu coração para que tenha vida. Olha a lógica da palavra. Na palavra diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, amém? Vocês concordam com isso? Nós cansamos de ouvir, tem N ministrações, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E de que corpo nós estamos falando? Desse aqui? Ou da alma? Esse aqui volta para a terra. Nós não podemos limitar o Espírito Santo a isso aqui.
Temos que limitar o Espírito Santo à nossa alma, às nossas emoções. Quando se fala alma, traduz emoções. Emoções. Então nós precisamos cuidar do nosso corpo emocional. Mas nós somos tão preocupadas com o nosso corpo físico que a gente esquece do emocional. Então, se você entender que você tem que cuidar das suas emoções, zelar por ela, porque ela é o templo do Espírito Santo, você vai procurar se conhecer, você vai procurar entender, você vai procurar saber como agir com elas. Gente, no mundo nós estamos sensíveis e acessíveis a sofrer ofensas. Quem disse isso? Jesus. O próprio Jesus, quando estava aqui na terra. Pega sua Bíblia e abre aí Lucas 17, versículo 1. Todo ser que respira cairá pelo escândalo. Todo mundo respirou, vai sofrer escândalo. O que é escândalo? Escândalo eram umas armadilhas que eles criavam antigamente para pegar animais. Então o escândalo, a pessoa fala assim, ai, daquele pronto provém escândalo. Ai, daquele que coloca armadilhas. O escândalo, todo mundo vai passar. Nós temos um grande, desse mesmo capítulo a gente até vê lá, ele fala que vai sofrer o escândalo, mas nós também temos que perdoar 70 vezes 7. Tem um autor muito conhecido, pastor John Bevere. Ele escreveu um livro chamado Ofensa. Isca de Satanás é ofensa. Por que ofensa? Quando nós nos sentimos ofendidos, a gente automaticamente fica preso. Quantas pessoas você conhece, ou até você mesmo, que você sabe que poderia estar lá em cima, voando mais alto, você sabe que ela tem capacidade, mas você olha para ela, ela está engatinhando como se ela estivesse presa. Sabe por quê? Ela caiu na armadilha da ofensa. Ela não consegue perdoar. Ela fala, perdoei, mas aqui, É muito importante, eu sempre falo, super indico, leiam esse livro, Isca de Satanás, do John Bevere. Pesquisa na internet, ele já disponibilizou em PDF, é um livro de 1994. Olha só, Daniel Goleman veio falar de inteligência emocional em 95. Em 94, John Bevere já falava sobre isso, em cima da palavra. Tem ministrações, eu não tenho tempo de ler o livro. Abre no YouTube que tem 12 ministrações desse livro, que o próprio John Bevere fez, e você consegue aprender sobre elas. São videozinhos de uns 30 minutos. E ele vai te explicar, dar um superficial. Você deve buscar conhecimento para que você consiga viver bem e melhor. Quando você identifica e vê que você está emocionalmente precisando de educação, isso se chama o quê? Maturidade. Você vai entender, você fala assim, não, eu preciso me conhecer, eu preciso me educar para que eu consiga viver. É isso que a palavra diz. Guarde o teu coração, seja ponderado em irar-se, controle as suas emoções, para que você tenha êxito, para que você cresça. Quantos que falam assim, queria crescer, seja espiritualmente, seja ministerialmente, seja financeiramente, mas não sai dessas armadilhas, não conhece você mesmo, não se ama, e ainda fica falando versículo, ama ao próximo como a ti mesmo, mas você não se ama. É necessário que você eduque as suas emoções. Que dessa live você tire esse conhecimento hoje. Pastor Evelyn, daqui eu vou entender, eu preciso me educar, eu preciso me conhecer, eu preciso aprender sobre as minhas emoções para saber como lidar com cada uma, à luz da palavra, à luz de livros variados que Deus tem colocado. Olha isso aqui. Restaurando mulheres. Está restaurando o quê? Emoções. Emoções. Eu aprendo a lidar com as minhas emoções. Quando eu aprendo a lidar com as minhas emoções, aí eu entendo na íntegra o conceito domínio próprio. Junta o seu conhecimento, junta a sua educação, junta o seu ponderamento com a ação do Espírito Santo. Aí não tem pra ninguém. Amém? Já estamos finalizando essa live. E antes de nós orarmos, eu quero dizer para vocês, Bíblia do Chá com Bíblia, encomende a sua, www.chacombiblia.ch.
Livro Restaurando Mulheres, da doutora Adriane Alves. Temos ele aqui no Brasil por R$40. Peça para mim no PV, eu envio para você, tá bem? Envio para sua casa. O livro da pastora Elra e do pastor William, Gotas de Sabedoria Conjugal. O que é isso aqui? Eu vou aprender a lidar com as minhas emoções junto com o meu cônjuge. Pastora, eu não sou casado, sou separado, sou divorciado. Aprenda a lidar com as suas emoções de relacionamento, relacionais. Olha aqui, educação, Deus colocou muitas pessoas para nos ensinar a fazer, a aprender, tá ok? Então temos livros diversos que nós indicamos para que vocês consigam aprender. E ainda falo, Uma Vida com Propósito, de Rick Warren, tá até aqui o meu, eu tô fazendo ele, super importante, super interessante, é uma jornada de 40 dias. Aprenda, conheça-se, estude, eduque suas emoções para que você viva isso aqui. Amém? E super indico também o livro Inteligência Emocional, de Daniel Goleman. Gente, pesquisa, tem vídeos, tem palestras, tem ministrações. Leia os livros do pastor Tiago Brunet, do pastor Paulo Vieira, pastor Cláudio Duarte. São livros que nos ensinam a lidar com as nossas emoções, para que a gente tire o melhor de nós, para que nós vivamos o melhor propósito, que nós apresentemos a melhor versão nossa para o mundo e também para Deus. Deus merece o seu melhor. E eu só posso entregar o meu melhor se eu souber como tratar com ele. Amém? Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Até amanhã, meio-dia, estaremos aqui novamente. Amanhã teremos aqui a presença da Edmé Schiavi falando sobre a educação, o pedagogo cristão. Vamos falar sobre a pedagogia cristã. Amém? Deus abençoe e até amanhã.